Abram comigo em Hebreus, capítulo de número 6, vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar, e disse: por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim, Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Pois os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento para a confirmação é o fim de toda disputa. Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com o juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é, para nós, âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, se tornando sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aí, assim diz a palavra do Senhor. Bom, irmãos, nós vivemos em tempos, e isso já há uns bons anos, onde a palavra de alguém não tem muito valor. Já foi-se o tempo onde aquelas expressões do tipo no fio do bigode, quem já ouviu essa expressão? Que basicamente significa que aquilo que um homem disse, ele iria cumprir. Não precisaria ele assinar nenhum tipo de contrato, porque para um homem, há um tempo atrás, a sua palavra tinha valor. A sua palavra, para ele, tinha peso, tinha significado. Não à toa, não obstante, a própria palavra de Deus nos fala, em Provérbios, que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Então, ter um bom nome, ser alguém de palavra, já se tornou, para a nossa sociedade moderna, que vive de contratos e mais contratos, algo pré-histórico. Mas nós, como cristãos, somos chamados a ser pessoas de palavra. Não à toa, Jesus Cristo, ele fala que nós não devemos jurar por nada, nem por ninguém, nem pelos céus, nem por Deus, nem por nós mesmos. Que seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. É isso. Portanto, honrar a palavra hoje já é algo que não faz mais sentido. Afinal de contas, tudo que nós fazemos, tudo que a sociedade moderna hoje combina de fazer, está atrelado a um contrato. Hoje, a palavra, as expressões no fio do bigode foram substituídas pela expressão assina aqui esse contrato. Ou seja, eu só confio que você vai cumprir se você me escrever esse contrato, que é o que de fato vai me dar tranquilidade. Não é a sua palavra, não é o que você diz, mas sim um contrato que eu posso utilizar, levando junto à justiça, para te forçar a cumprir aquilo que você me prometeu. Só que o interessante de nós lermos aqui no versículo, a partir do versículo 13, é que quando Deus faz uma promessa a Abraão, ele jura por si mesmo. Por quê? Porque ele não tem ninguém superior a quem jurar. Não existe ninguém superior a Deus para quem ele pudesse fazer uma promessa ou pudesse fazer um juramento. Na nossa sociedade, até uns tempos atrás, ou às vezes por expressões culturais, nós muitas vezes dizemos, não, eu juro pelo que é mais sagrado, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu filho, por aquilo que nós costumeiramente consideramos superior e mais valioso do que nós. Mas por que os homens têm essa necessidade de jurar? Por que os homens têm essa necessidade de depender de um juramento a respeito de alguém superior? Porque toda promessa, ela reflete o caráter de quem a prometeu. Toda promessa é da mesma natureza de quem a prometeu. E os homens, como sendo falhos,
As suas promessas são falhas. As suas promessas podem não ser cumpridas. Só que Deus não. Deus é um ser perfeito, é um ser fiel. Consequentemente, suas promessas são fiéis. Então, o que nós trataremos aqui, o que nós podemos ver aqui, é a respeito de uma promessa que é do mesmo caráter de quem a prometeu. O título dessa pregação é A Promessa Imutável. Por quê? Porque pode vir os tempos, podem vir as eras, podem vir todas as sociedades, a modernidade, a tecnologia, as evoluções. A promessa de Deus permanece imutável. O contexto aqui, como nós podemos lembrar há um tempo atrás, quando eu havia pregado, o autor está discorrendo a respeito de apostasia e perseverança. Ele fala que existem pessoas que entraram na igreja, partilharam dos dons celestiais, desfrutaram das bênçãos da comunidade, foram abençoadas e, por conta, provavelmente, da perseguição da época, rejeitaram a Cristo, apostataram da fé, abandonaram a Cristo. Só que o autor, no versículo 9, vamos ler a partir do versículo 9 para nós podermos ter completo entendimento, ele diz a respeito dos seus leitores: mas acerca de vocês, ó amados, ainda que eu fale dessa maneira, estamos certos de coisas melhores e relativas à salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que tem mostrado para com o seu nome, porque servistes os santos e ainda os servis. Então, o autor aqui ele está num cenário, está discorrendo a respeito de um cenário onde existia perseguição dos novos cristãos. O cristianismo estava ganhando espaço no meio judaico. Consequentemente, ele sofreu perseguição. Consequentemente, os novos cristãos, ou os cristãos aqui hebreus, eles sofriam sim discriminação, preconceito, perseguição. E alguns, como nós podemos ver no versículo 4, abandonaram a fé, disseram não a Cristo, mesmo depois de terem partilhado, mesmo depois de terem visto tantas coisas que viram. Mas a respeito dos seus leitores, o autor de alguma maneira sabia, ele tinha convicção de que eles não seriam contados como aqueles que retrocedem, mas como aqueles que perseveram. Porque Deus tem visto o trabalho deles. Deus tem visto o trabalho daqueles que, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às perseguições, têm lutado para perseverar na fé. E ele quer motivar os hebreus aqui a não seguir o exemplo daqueles que retrocedem. Como eu havia dito na pregação passada, a questão aqui é muito mais relevante e muito mais profunda do que simplesmente uma discussão teológica de perda ou não de salvação. Mas é nós não sermos contados como aqueles que retrocedem. E para isso, ele vai motivar os hebreus a seguir o exemplo de Abraão. Nós podemos ver no versículo 11 em diante. E desejamos que cada um de vocês mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança. Com qual objetivo? Versículo 12. Para que não vos torneis indiferentes, mas sejam imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. E, como ele mencionou aqui, eu desejo que vocês não sigam o exemplo desses que retrocedem, que apostatam, que abandonam a fé. O meu desejo não é que vocês sejam indiferentes, mas o meu desejo é que vocês sejam semelhantes àqueles que, pela fé, pela perseverança, herdam as promessas. E, consequentemente, para isso, com esse objetivo, ele entra no versículo 13, dando o exemplo de Abraão. Citar Abraão aqui, irmãos, é muito oportuno por um simples fato. Os hebreus são descendência direta de Abraão. Vocês podem perceber que ele introduz Abraão de uma maneira muito como se ele estivesse falando de um assunto que eles conhecem. É como se eu, que sou São Paulino, né? Glória a Deus,
o Henrique é São Paulino, até onde eu sei, falar assim, olha Henrique, você viu aquele jogador? Por quê? Porque nós estamos inteirados do mesmo assunto. Ele não entra no versículo 13 dizendo, olha, havia um homem chamado Abraão, assim, contando. Não, por quê? Porque os hebreus conheciam Abraão. Eles eram descendência direta de Abraão. Eles conheciam a história de Abraão. Citar Abraão aqui era mais do que oportuno. Citar Abraão aqui era muito mais preciso do que nós podemos imaginar. Porque isso fez com que os hebreus remetessem o seu pensamento a Gênesis, às histórias de Abraão, que é o que nós vamos também nos remeter, para que nós possamos entender o porquê citar Abraão aqui, qual é o objetivo, e é isso que nós vamos ver. Nós vamos agora para Gênesis, vamos passar por alguns blocos de Gênesis para termos uma dimensão um pouco resumida, mas ainda assim bastante proveitosa do que foi a história de Abraão. Nós vamos começar em Gênesis capítulo 12. Para que assim possamos entender de forma mais profunda tudo isso que o autor quer levar os hebreus a pensar, a refletir. Então, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: E o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu com o Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, presta atenção, Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Até aí. Nós acabamos de ler aqui o início da história de Abraão. À época ele se chamava Abrão. Aqui Deus chega a Abrão, ele morava ali em Ur dos Caldeus, e fala, olha Abrão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar. Através de você, eu abençoarei diversas nações. Paulo vai dizer que, nesse momento em que Deus fala, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti, Paulo vai dizer que Deus aqui, que a Escritura prevendo, lá em Gálatas diz isso, Deus havia pré-anunciado o Evangelho a Abraão, que consequentemente culminaria abençoando todas as nações, os gentios. Então nós vemos aqui o início da história de Abraão. O porquê que Abraão, melhor dizendo, ele é tido hoje como um dos heróis da fé e, para alguns, o pai da fé. E nós vamos discorrer em alguns pontos para entendermos de forma mais profunda. Mas o que eu quero que você se atente mais é o fato de que quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Ele já era um senhor de idade, já era um senhor velho. E Deus o chamou mesmo assim. E fez a ele uma promessa. Eu vou te abençoar. Através de você, eu vou engrandecer, vou abençoar diversas pessoas, vou abençoar diversas nações. Então, nós acabamos de discorrer aqui sobre o chamado de Abraão. Agora nós vamos para o capítulo 15, versículo 1. Vira uma página aí, vamos ler o capítulo 15. Eu selecionei alguns trechos. A história de Abraão é bem grande, inclusive, mas eu selecionei alguns trechos mais relevantes para que você possa entender a promessa imutável de Deus. E o porquê citar Abraão é tão oportuno. Então, vamos ler o capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, ou seja,
do contexto anterior, onde Melquisedeque abençoou Abraão, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor, que me darás, já que hei de morrer sem filhos? E o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E Abrão prosseguiu: tu não me deste filhos. Um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que podes contá-las. E acrescentou: assim será a sua descendência. E Abrão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Percebem que aquele que para nós é tido como o pai da fé, teve momentos de dúvidas. E não só uma vez, outras vezes também. E novamente, Deus vem e reforça e renova a sua promessa. Ele já havia prometido no capítulo 12. Ele já havia dito: olha, eu te engrandecerei, eu abençoarei a tua descendência. Deus está falando aqui para um homem de 75 anos que ele teria inúmeros filhos. Percebam isso. Deus está fazendo uma promessa para um homem de 75 anos, que este homem teria uma descendência enorme, muitos e muitos filhos. E no capítulo 15 nós vemos o primeiro sinal de dúvida de Abrão. Ele diz: Senhor, que me darás, já que hei de morrer sem filhos? O Senhor me prometeu, mas a minha natureza aqui, a minha condição é que eu vou morrer sem filhos. E quem vai herdar as minhas coisas é um Damasceno, é outra pessoa. E Deus vem e fala para ele no versículo 4: ele não será o teu herdeiro, mas é aquele que vai proceder de ti será o teu herdeiro. Aquele que vai nascer de você que vai ser o seu herdeiro. Aí Deus o leva, faz com que ele contemple o céu, aquelas diversas estrelas, que Abraão não podia contar. Fala: olha, assim será a tua descendência, numerosa, impossível de contar, Abraão. E o mais importante, no versículo 6, Abraão crê no Senhor, e isso lhe é imputado como justiça. Então no capítulo 12, Deus chama Abraão, ele ouve a voz de Deus, Deus fala com ele, promete para ele que ele vai ser abençoado, que através dele muitas pessoas seriam abençoadas. Chama ele com 75 anos. No capítulo 15 nós vemos ali Deus novamente em uma visão dizendo que está com Abraão, que ele é o escudo de Abraão, e Abraão dá ali o primeiro sinal de dúvida, o primeiro sinal de incredulidade, e Deus novamente vem e fala: não, o que vai herdar a promessa será aquele que vai vir de você, Abraão. Não vai ser o Damasceno que vai ser o teu herdeiro, mas aquele que vai nascer de você. E se não bastasse o fato de que Abraão tivesse 75 anos quando foi chamado, no versículo 16 nós vemos que Sara, sua esposa, era estéril. Leia comigo o capítulo 16, a partir do versículo 1. Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo uma serva egípcia que se chamava Agar, disse Saraí a Abraão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Aí ela vai pedir para que ele se deite com a serva, para que ele possa ter filho, e assim
a descendência dele possa vir a ser numerosa. Mas isso aqui é um fato. Sara era estéril. Pela natureza, Sara não podia dar filhos a Abraão. Abraão tinha 75 anos, ou seja, já tinha a idade, um impeditivo, teoricamente, humanamente impeditivo, e o fato de que sua esposa ainda era estéril. E mais uma vez eles demonstram duvidar da promessa. Mais uma vez eles demonstram suspeitar da promessa. Só que no capítulo 17, Deus ele novamente renova a fé de Abraão. Leia comigo, capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê íntegro. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Abraão prostou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. Será pai de muitas nações. Não serás mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Eu te farei frutificar imensamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Firmarei minha aliança contigo e com tua descendência, como aliança perpétua em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus de tua descendência. Novamente Deus reforçando a aliança, a promessa que ele havia feito com Abraão. Então perceba, no capítulo 12, Deus chama Abraão, ele tem 75 anos. Se passam aí cerca de 24, 25 anos e nada de filhos. Se passam aí esses anos, Abraão demonstra incredulidade, só que Deus vem e renova a sua fé. Deus vem e reforça a sua promessa, dizendo que não, você vai ser pai de muitas nações. Sarai demonstra desconfiança na promessa pelo fato de ser estéril. E mais uma vez Deus, aos 99 anos de Abraão, aparece para ele dizendo: olha, passaram-se todos esses tempos, mas você vai ser pai de muitas nações. Você vai ser pai, a sua descendência será numerosa. Percebam, com 75 anos até os 99, 25 anos, vivendo por uma promessa. Até aqui, irmãos, nós vemos aí esses 25 anos. Eu percebo que Deus foi trabalhando no caráter de Abraão. E isso diz muito respeito a nós também, com relação à nossa vida com Deus. Quando nós somos chamados à caminhada cristã, quando somos chamados à fé, é natural, é normal. Isso se chama maturidade. É normal que nos primeiros anos nós duvidemos de muitas coisas que são pregadas na igreja. É normal a gente, às vezes, por conta das situações adversas, aquilo que os nossos olhos contemplam, por alguns instantes, desacreditarmos da promessa de Deus. Afinal de contas, Abraão tinha motivos para desacreditar. Ele era velho, sua esposa era estéril. São dois motivos muito plausíveis para alguém desacreditar. É natural, vez por outra, se pegar em momentos de incredulidade. Só que o que eu vejo de mais interessante, até aqui, o que nós lemos, é como Deus ele vem renovando a fé de Abraão. Dizendo: olha, você será pai de muitas nações. A sua descendência será grandiosa. E a mesma coisa acontece conosco, irmãos, quando nós viemos para a igreja para ouvir a pregação. O objetivo da pregação, além de anunciar o evangelho, é também renovar a sua fé.
renovar as suas esperanças. É te fazer lembrar daquilo que Deus te prometeu. É te fazer lembrar daquilo que Deus te prometeu e de quem prometeu, que foi o próprio Deus. Porque é natural que por conta das adversidades, por conta das tribulações, muitas vezes nós acabamos cedendo, principalmente no início da caminhada, à incredulidade. Mas Deus, Ele é tão bom, tão gracioso, que nos deixou uma comunidade, que nos deixou uma igreja, que nos deixou irmãos, que às vezes nos faz só lembrar daquilo que nós já sabemos. E isso renova nossas esperanças, renova a nossa fé, nos dá vigor e ânimo para continuar vivendo pela promessa. Então até aqui nós vemos uma evolução, nós vemos aí uma evolução no relacionamento de Deus com Abraão. Como Abraão, por mais que ele seja nomeado hoje o pai da fé, ele também mostrou momentos de incredulidade. E passaram-se anos até o capítulo 21, que nós leremos agora, de Gênesis. Diz o seguinte: o Senhor visitou Sara, conforme havia falado, e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado sobre o qual Deus havia falado. Abraão pôs o nome de Isaque no filho que lhe nasceu, que Sara lhe tinha dado. E quando Isaque tinha 8 anos, Abraão circuncidou seu filho conforme Deus ordenou. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque. Por isso Sara disse: Deus me deu razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre isso, rirá comigo. Capítulo 12. Deus chama Abraão, com 75 anos. Abraão sai da sua terra. Ele ouve Deus chamar. E Deus fala para ele nesse chamado: olha, eu vou te abençoar. Vou fazer de você uma grande nação. Abraão, mesmo assim, poderia ter pensado: não, o que é isso que eu estou ouvindo? Eu não vou. Mesmo assim, ele deu um passo de fé e seguiu aquela voz. E seguiu aquela ordenança. E ao longo da caminhada de Abraão, Deus se apresenta para ele, renova suas esperanças em meio à incredulidade, em meio às dúvidas. Se passam cerca de 25 anos até que finalmente Deus cumpre a sua promessa. Em sua velhice, Abraão tem o seu filho. Porque pensa comigo, irmãos, você é chamado para ir para uma terra que você não conhece, mas que Deus te mostrará. Você tem 75 anos, sua esposa é estéril. E esse Deus te promete que você vai ser pai de muitas nações. Mas para que você seja pai de muitas nações, você precisa ter filhos. Para que a sua descendência seja numerosa, você precisa ter descendentes, você precisa ter filhos. Olha o contexto em que Abraão é chamado. Olha o contexto em que Deus chama Abraão. Um contexto onde, aos nossos olhos, e aos olhos talvez até do próprio Abraão, era impossível de tal promessa ser feita. Só que, como eu havia dito no início, as promessas, toda promessa, ela é da mesma natureza de quem a promete. O nosso Deus é um Deus que o tempo não pode pará-lo. O tempo não pode contê-lo. Nada pode conter os seus planos. E não será a velhice, não será a esterilidade que iria conter que a promessa de Deus não fosse se cumprir. E aos 100 anos, essa promessa se cumpre. Alguns pregadores dizem que quando Abraão teve esse filho, fisicamente ele era muito mais saudável do que nós hoje. Ou seja, na época deles, alguém de 100 anos tinha um vigor como se alguém de, 30 anos tivesse hoje. Só que a Bíblia é muito clara em dizer que foi na sua velhice que ele teve o filho.
Num contexto onde aos olhos humanos, pela naturalidade, não poderia acontecer. Só que Deus é fiel. E fez com que Abraão esperasse todos esses anos para cumprir a sua promessa. E ainda assim, parcialmente a promessa. Não à toa, irmãos, o autor de Hebreus cita Abraão. Não à toa o autor de Hebreus, para motivar os hebreus a serem imitadores daqueles que herdam as promessas pela perseverança, ele cita Abraão. Pelo fato de que eles entenderiam profundamente o que ele queria dizer e que faria com que eles remetessem todas essas etapas que Abraão viveu. Eles conheciam todas essas fases. Só que o trecho que nós lemos aqui no capítulo 6, do versículo 14, que Deus disse, por 7 te abençoarei e te multiplicarei grandemente, essa parte nós vamos ler agora, a partir no capítulo 22 em diante. Gênesis capítulo 22, nós vamos ler uma boa porção desses versículos, que é só para poder contextualizar mais, aprofundar mais o que o autor aos Hebreus queria motivar os seus irmãos. Diz assim: depois dessas coisas sucedeu que Deus provou Abraão, lhe dizendo, Abraão, e ele lhe respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e o oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Percebam, chamado com 75 anos, sua esposa estéril, aos 100 anos, Deus cumpre a sua promessa, e a partir dali, Abraão começa a ver, não, de fato agora Deus vai fazer com que a gente se multiplique, Deus vai fazer com que a minha descendência cresça, porque o meu filho Isaque nasceu. E no capítulo 22, Deus fala, olha, o teu filho eu quero que você ofereça para mim em sacrifício. Só que o que me surpreende, irmãos, é a reação de Abraão. Versículo 3. Abraão se levantou de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Lembram lá atrás, nos outros capítulos? Mas Senhor, o que o Senhor tem me dado? Eu não tenho filhos, Deus. Como é que o Senhor pode cumprir essa promessa se eu não tenho filhos? Minha esposa é estéril. É interessante notar também, deixa eu só localizar aqui. Não estou achando. Esqueci de anotar. Mas tem uma outra parte também que Abraão ele cai e ri da promessa de Deus. Quando Deus promete que ele vai ser pai de muitas nações, ele ri da promessa. Deus fala, Abraão fala, Senhor, posso eu na minha idade ter filhos? Ou seja, a reação agora no capítulo 22 é completamente diferente. Vocês perceberam onde eu quero chegar? A nossa caminhada com Deus, ela deve ser como pessoas que a cada dia crescem em espiritualidade e maturidade espiritual. Nós podemos perceber que no capítulo 5 de Hebreus, lá nos últimos versículos, ele fala para os hebreus, olha, vocês já deveriam estar numa fase da fé de vocês muito mais elevadas do que vocês estão agora. Mas agora vocês estão me fazendo voltar a discorrer a respeito de coisas iniciais à fé.
sendo que a gente já deveria estar discutindo coisas, ensinando coisas mais profundas e relativas à fé. Ou seja, nós vemos aqui um Abraão completamente diferente. Um Abraão que foi experimentado por Deus em sua caminhada. É por isso que ele simplesmente se levanta, não questiona e parte. E nós vamos ver como é que se deu. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe, o lugar que Deus iria mostrar para ele. Então Abraão disse a seus servos: fiquem aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Também levou o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E agora nós vemos no versículo 8 a resposta de alguém experimentado nessa caminhada. Alguém que, quando se encontrou em momentos de incredulidade, foi renovado por Deus através de suas promessas. Abraão responde: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. Quando você lê a história de Abraão, não tem como você não se pensar: nossa, será que eu realmente tenho crido nas promessas de Deus? Nós estamos falando de um senhor de mais de 100 anos, que teve o seu filho, seu primeiro filho aos 100 anos de idade. Que lhe foi prometido ser pai de muitas nações, com uma esposa estéril, que em sua caminhada demonstrou muitas vezes incredulidade na promessa de Deus, mas Deus o renovou, reafirmando a sua promessa. Novamente reafirmando a sua promessa. Aqui eu vejo a resposta de alguém que certamente pensava: Deus, ele foi fiel para em todas essas condições me dar o filho, o meu filho Isaque. Certamente ele vai prover para ele um cordeiro. É a resposta de alguém fortalecido em sua fé, que perseverou em sua fé. Por isso ele dá a resposta: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, em outras palavras, Abraão queria dizer: Deus, ele não iria deixar de cumprir a sua promessa. Ele me prometeu que eu seria pai de muitas nações. Ele me prometeu que pela minha descendência muitas nações seriam abençoadas. E por tudo que eu já passei, eu tenho plena certeza que Ele não vai deixar de cumprir essa promessa. E essa promessa só pode ser cumprida e só iria ser cumprida se fosse por meio da minha descendência. E Ele disse que seria Isaque quem iria herdar essa promessa. Então Ele vai prover para si um cordeiro. Ou seja, irmãos, por mais que muitas vezes nós nos encontremos em situações onde parece que não faz sentido, ainda assim a promessa de Deus, ela permanece. Porque não cabe a nós entendermos os propósitos, os desígnios de Deus, da sua vontade, cabe a nós crermos, né? Cabe a nós crermos que Deus, Ele é bom. Cabe a nós crermos que é Deus que nos sustenta até o final. Cabe a nós tão somente crermos na promessa do Senhor. Versículo 9: tendo eles chegados ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou um altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. Imagina você colocando o seu filho sobre um altar para sacrificar.
Meus irmãos. Parece aqui que Deus está indo contra a sua própria promessa. Só que não. Porque ele havia prometido e Abraão tinha fé nisso. Abraão tinha fé nisso. Ainda mais por tudo que ele havia passado. Perseverança na fé. Versículo 10, e estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Então, a gente lê assim, parece que foi algo simples, né? Abraão foi, pegou Isaac, pôs. Não, certamente não foi algo simples. Isaac, por ser um jovem, deve ter relutado, ficado com medo. Alguns teorizam que Abraão teve que convencer, enfim, mas o fato é que não foi um ato fácil nem para Isaac nem para Abraão. Mas ambos, de alguma forma, concordaram nesse sacrifício. E Abraão, mesmo com aquela faca nas mãos, em momento nenhum ele deixou de acreditar na promessa de Deus. Mesmo que ele matasse Isaac, ainda assim a promessa de Deus ia ser cumprida. Só que nós lemos no versículo 11. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Respondeu ele: estou aqui. Então o anjo disse: não estenda a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negastes teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Deus proverá para si o cordeiro. Abraão tinha certeza, Abraão confiava, porque a promessa de Deus não poderia ser revogada. Porque Deus o havia prometido. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jiré, pelo que se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. E aqui no versículo 16, é exatamente o trecho que nós lemos lá em Hebreus, no versículo 13 e 14, que diz: por mim mesmo jurei. O autor aos Hebreus diz lá o quê? Que Deus jurou por si mesmo. Está aqui Deus jurando por si mesmo. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar, e a tua descendência dominará a cidade dos teus inimigos. Aqui nesse versículo, nós vemos exatamente o mesmo trecho que nós lemos no versículo 14. Por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. E o versículo 15, assim, desta maneira, dessa forma, Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Percebam que Deus, ele é aquele que promete, é aquele que vem a Abraão e renova as esperanças de Abraão. Da mesma forma que nós vemos aqui na igreja e somos renovados pela pregação. Pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar, meus irmãos. O meu objetivo aqui, como autor aos Hebreus, é te motivar a ser semelhante a este e a outros irmãos que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. E não foi de qualquer jeito. Por isso que é importante nós lermos, para entendermos de forma mais complexa, como é que foi todo esse trabalhar de Deus na vida de Abraão. Não foi simplesmente Deus prometeu e logo foi cumprido, não. Se passaram anos de espera. E anos de espera com dúvidas. Por conta de quê? Por conta da esterilidade da esposa, por conta da idade,
Quantas coisas não passaram na mente, no coração de Abraão ao longo desses anos, até Deus cumprir a promessa. Mas ainda assim, mesmo em meio às dúvidas, mesmo em meio, muitas das vezes, à incredulidade, ele encontrava força para crer na promessa de Deus. Mesmo que você se encontre, meu irmão, em meio a dúvidas, mesmo que você se encontre em meio a coisas que você não entende que estão acontecendo na sua vida, o que Deus pede de nós, olha, creia na minha promessa. Descanse na minha promessa. Tenha paciência. Persevere. Esse é o discurso do autor aqui do capítulo 6, do versículo 9 em diante. Perseverem. Com paciência. Eu sei que vocês estão sofrendo perseguição, eu sei que vocês estão sofrendo mazelas, mas olhem para Abraão. Deus jurou por si mesmo quando fez a promessa para ele que ele seria abençoado, e pela paciência Abraão herdou a promessa. O que eu quero dizer para vocês é que, semelhante a Abraão, pela paciência, creiam na promessa, porque vocês hão de herdar a promessa de Deus. A promessa de Deus, ela é imutável. Percebam, passaram-se os anos de Abraão, de 75 a 100 anos, e nada mudou a promessa de Deus continuou a mesma. Ela permaneceu a mesma, imutável. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é imutável. O nosso Deus não muda, meus irmãos. Aquilo que ele nos prometeu, ele há de cumprir. Porque ele é fiel. É por isso que nós podemos ter segurança da nossa salvação. Não é porque nós somos bons, não é porque nós fazemos boas obras, é porque ele enviou o seu Filho. E ele diz que todo aquele que nele crê não vai morrer, mas viverá eternamente. É uma promessa, e é por esta promessa que vivemos. Portanto, até aqui nós, de forma mais completa e mais abrangente agora, entendemos o porquê citar Abraão, o porquê que era oportuno citar Abraão como modelo de alguém a ser seguido e inspirado. E ele discorre no versículo 16. Pois os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento para a confirmação é o fim de toda disputa. O que isso quer dizer? Algo bem simples. Quando nós queremos fazer com que uma promessa nossa tenha um peso, nós geralmente juramos por alguma coisa. Os homens são assim. Eles, quando querem fazer valer a sua palavra, eles juram por alguma coisa que eles consideram maior do que eles. Quem aqui, principalmente na adolescência ou na juventude, na mocidade, já não falou, não, eu juro pela minha mãe que isso é verdade. Eu já falei isso várias vezes. Coitado, minha amiga não, né? Não, eu juro pela minha mãe que é verdade. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Ou seja, os homens, eles têm essa dependência, essa necessidade de jurar por aquilo que eles consideram maior. Ou seja, o autor aqui ele está comentando para quê? Para que faça sentido o que ele vai dizer no versículo 17. Veja bem, assim, dessa maneira, Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento. Então Deus não somente fez a promessa a Abraão, ele também interveio com juramento. Ele jurou por si mesmo. Ele fez a promessa e não somente isso, ele interveio com o juramento, ele se interpôs com o juramento. E Deus jurou por si por quê? Porque não existe ninguém maior do que Deus. Não existe ninguém que seja superior a Deus para que Deus dissesse, não, olha, eu juro por aquele outro Deus que é maior do que eu, que a sua promessa vai ser cumprida. Não, eu juro por mim mesmo, pelo meu nome. É pelo nome de Deus. E Deus, sendo imutável como é, a sua promessa seria imutável como é. E, consequentemente, iria ser cumprida. Então, para mostrar que nós devemos ter confiança na promessa de Deus, ela não é somente uma promessa que Deus faz, mas ela
ela é associada, ela é respaldada com um juramento que o próprio Deus faz por si mesmo. Percebam? A promessa de salvação, que basicamente resume esse trecho que fala, e abençoarei por meio de ti, muitas nações serão abençoadas, que esse é o evangelho pré-anunciado. Essa promessa chegou até nós, meus irmãos. E essa salvação, ela é respaldada pelo próprio nome do Senhor. Porque é pelo nome de Jesus que convenhamos que os homens sejam salvos. Nós somos salvos pelo nome de Jesus. Não é isso? Assim, Deus querendo mostrar mais claramente, de forma mais abrangente, a nós, os herdeiros da promessa, para o autor aqui dos Hebreus, eram os descendentes, eram os cristãos, mas para nós também, que essa promessa, ela é uma promessa imutável. É uma promessa que ela não vai mudar, que as situações não vão fazê-la mudar. É por isso que a salvação, ela é por graça. Porque se fosse por méritos, se a promessa de Deus não fosse imutável, não fosse o próprio Deus fazendo, ela poderia sofrer alterações, ela poderia não ser cumprida. E é por isso que o próprio Deus se coloca como aquele que jura que essa promessa será cumprida. Porque é o nome dele, é pelo nome dele. E ele fez tudo isso para quê? Para que o autor, para que Deus fez tudo isso? Ele fez a promessa e interveio com juramento. Versículo 18. Para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, que esperança? Da promessa. Que Deus abençoaria as nações. Salvação. Para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos o quê? Grande ânimo. Tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. E quais são essas coisas imutáveis? A promessa de Deus e o seu juramento. É por meio dessas duas coisas que nós, cristãos, temos que ter ânimo para perseverar até o fim. É por meio dessas duas coisas que nós devemos nos agarrar à esperança proposta, que é a esperança da salvação, que é a volta de Cristo, que é a consumação de todas as coisas, que é a glorificação de todas as coisas. Porque é uma promessa com juramento de um ser que é imutável. Consequentemente, a sua promessa é imutável e, consequentemente, nos leva a ter uma fé cada vez mais inabalável. Os hebreus estavam sofrendo perseguição. Os hebreus, alguns, como ele discorre aqui no início do capítulo 6, estavam abandonando a Cristo por conta da perseguição, por conta, talvez, da perda de status. Mas o autor, o objetivo dele é motivar os seus leitores, a semelhantes a Abraão, a permanecerem, mesmo que as situações pareçam ser adversas. Mesmo que tudo ao seu redor diga, não, Deus não vai cumprir a promessa, ainda assim isso não muda a promessa há de ser cumprida. Eu quero dizer, meus irmãos, é que mesmo que você, vez por outra, se encontre em momentos de fraqueza, isso não muda o amor de Deus por você, a graça para você. Mesmo que, vez por outra, por conta da sua imaturidade ou da sua caminhada, você tropece, mas você se reergue, você volta e continua, não é isso que vai mudar a promessa de Deus. Ela é imutável, ela continua. Ela permanece. A nossa fé não deve estar respaldada nas boas obras que nós fazemos. Mas sabe no que a nossa fé deve estar respaldada? No versículo 19 diz: essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior além do véu. Essa esperança é para nós como a âncora é para um navio.
Os navios são atracados por meio de uma âncora, que ela vai até o fundo do mar, se agarra em uma parte muito rígida, muito firme, e pode vir as ondas, podem vir os ventos, e mesmo assim essa âncora sustenta aquele barco. A nossa esperança, a nossa fé tem que ser como essa âncora. Essa promessa é o que nos faz permanecer firmes, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio a tudo aquilo dizendo que não vai acontecer. Isso nos dá vigor, isso nos dá força. Quando você se encontrar fraco, quando você se julgar o pior dos pecadores, quando você achar que não há mais graça para você, lembre-se da promessa do Senhor. Lembre-se do que Ele te prometeu. Ele prometeu que estaria contigo. Ele prometeu que cuidaria de você. Ele prometeu que iria te sustentar até o fim. Queria te fazer permanecer até o fim. Porque Ele sabe que, vez por outras, nós vamos nos pegar em momento de fraqueza. Que, vez por outras, como Abraão, nós vamos nos pegar duvidando. Mas Deus é tão bom que Ele renova as nossas esperanças. Deus é tão bom que Ele, por meio da sua pregação, renova a nossa fé. Nos fazendo lembrar daquilo que Ele nos prometeu. Nos fazendo lembrar daquilo que Ele prometeu. E não somente prometeu, mas que Ele jurou que aconteceria. E tudo isso para quê? Para nos motivar a caminhar em sua presença. Isso traz ânimo para a nossa vida, meus irmãos. Que tenhamos essa esperança como âncora firme e forte, para que nos momentos de piores adversidades, nós jamais nos afastemos de Deus. Eu me converti, irmãos, aos 17 anos de idade. Já tenho 30 agora. E, semelhante a Abraão, em muitas vezes na vida, eu duvidei de Deus. Duvidei da sua bondade, duvidei do seu amor. Me peguei em momentos de pecados terríveis. Mas, semelhante ao que aconteceu com Abraão aqui, por meio da pregação, ou por meio de um irmão que te visita, que te confronta, Deus, Ele renova a tua fé, Deus renova a tua esperança. E aqui estamos, cada um com a sua história, com mais ou menos tempo, mas todos nós tivemos momentos e experiências onde nós duvidamos de Deus e logo em seguida Deus mostrou o seu poder, mostrou o poder da sua promessa. Porque até o pai da fé duvidou. Até aquele que é conhecido como herói e pai da fé teve momentos de incredulidade. Não seremos nós que não teremos. Mas nós não podemos ser conhecidos como aqueles que duvidam, mas como aqueles que, mesmo em meio às dúvidas, escolhem crer na promessa. Mesmo que tudo grite, meus irmãos, o contrário, lembre-se da promessa de Deus. E lembre-se do seu juramento. É o nome de Deus que está em jogo. Ele não vai deixar de cumprir, meus irmãos. Não vai. É por isso que nós não precisamos mais temer a morte. Claro que morrer deve ser uma experiência horrível, mas não precisamos mais temer a morte. Porque Ele nos prometeu que nos encontraremos face a face depois da morte. É por isso que podemos ter alegria. É por isso que podemos ter vigor. Mesmo quando tudo não vai bem. Porque a promessa de Deus é imutável.
Porque a promessa de Deus permanece. Porque o nosso Deus é imutável. E a sua promessa também. Versículo 19, essa esperança é para nós, âncora da alma, segura e firme. Que entra no lugar interior, além do véu. Aqui ele usa a linguagem que havia no Antigo Testamento, onde nós temos a figura do tabernáculo, e ali tem as salas, né, as divisões, e tem o grande Santo dos Santos. E para acessar o Santo dos Santos tinha um véu. E somente o sumo sacerdote, somente o sacerdote poderia acessar depois que ele fizesse sacrifício pelos seus próprios pecados. E ali, no Santo dos Santos, fazer intercessão pelo povo. E ele está dizendo aqui que essa esperança, ela vai além disso. Ela atravessa esse véu. Véu esse onde, versículo 20, onde Jesus entrou por nós como precursor. A imagem aqui é de Jesus entrando por esse véu, passando por adiante dele. E não só isso, ele não só atravessa o véu, mas ele se torna sumo sacerdote para sempre. Como nós podemos ver no capítulo 7, que Melquisedeque, ele é uma figura de Cristo, tipificando Cristo. Por isso que ele vai dizer que é a segunda ordem de Melquisedeque, como dando a entender que o sacerdote de Melquisedeque era sem começo e sem fim, era um sacerdote eterno, assim também é o sacerdote de Cristo. Por isso que Cristo é o sumo sacerdote, é um sacerdote que permanece para sempre, ou seja, não vai ter outro sacerdote além dele. Ele é o sacerdote perfeito, ele é o sacerdote pleno. Essa é a imagem que nós temos de Jesus. E ele entrou lá por nós. Ele atravessa esse véu por nós. Em outras palavras, irmãos, sabia que orar não é uma obrigação somente, é um privilégio? Orar é um privilégio. Imagina você numa época onde você não poderia nem sequer conversar com Deus e tentar se justificar diante de Deus. Você precisaria que um outro homem fosse lá e fizesse sacrifício pelos seus pecados, e você tinha que acreditar que aquilo era o suficiente para pagar os teus pecados. Quando Jesus atravessa o véu, quando Jesus, como ele diz, rasga o véu de cima a baixo, nos dá acesso livre a Deus, é para que nós tenhamos esse privilégio da oração. Para que nós possamos nos achegar diretamente a Deus e orar a Ele, lembrando de suas promessas. Para que assim sejamos revigorados em nossa fé, para que assim sejamos motivados à nossa caminhada cristã. A nossa esperança está aí, onde Jesus, como precursor, atravessou os santos dos santos, e agora nós podemos ter acesso livre a Deus, a esse Deus que nos fez essa promessa, a promessa de que seremos salvos se permanecermos até o fim, de que seremos herdeiros da promessa. Deus não pode mentir. Por isso, sua promessa e juramento devem nos levar a ter ânimo e vigor para perseverarmos no Evangelho. O fato de que Deus é imutável e a sua promessa é imutável deve te motivar, me motivar a continuarmos na caminhada cristã. Não é o contrário, meus irmãos. A nossa esperança é personificada pela pessoa de Jesus, que entrou no Santo dos Santos celestial em nosso favor. Jesus se tornou o sumo sacerdote eterno, o sacerdote perfeito para nós. Agora nós temos acesso a Deus. Nós temos uma promessa, e não somente uma promessa, nós temos acesso a esse Deus da promessa. Se isso não for suficiente para nos motivar à caminhada, se isso não for suficiente para nos motivar em meio às lutas, eu não sei mais o que pode ser.
Da perspectiva aqui do autor, ele está falando aos hebreus. Mas nós podemos também tomar posse dessas promessas, porque Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 3, abram comigo, Gálatas capítulo 3, ele vai dizer que essa promessa também é para nós aqui do século 21, no ano de 2023 depois de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 6, diz assim: assim foi com Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, como nós lemos lá em Gênesis, que creu Abraão em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Versículo 7, saibam então que os da fé que são filhos de Abraão. Olha o que o Paulo está dizendo. A gente está dizendo que são a descendência natural, que são a descendência de fato de Abraão. Não, são os da fé, são aqueles que creem. E 8, e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa nova ou a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Aquilo que nós lemos no capítulo 12 de Gênesis. Aqui, quando Deus fala aquilo lá para Abraão, na perspectiva de Abraão, ele está vendo vários filhos, vários povos, nações, mas na perspectiva de Deus, ele está pré-anunciando o evangelho nele, que respaldaria aqui em nós hoje, no ano de 2023, depois de Cristo. Essa fé, essa promessa veio de lá até aqui, imutável, permanecendo para sempre. Por quê? Porque nós somos descendência de Abraão. Por quê? Porque nós cremos como Abraão creu, e isso nos é atribuído como justiça. Desse modo, versículo 9, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Pois todos os que são da obra da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Aqui ele está dizendo que enquanto uns tentam cumprir os mandamentos e por consequência não conseguem porque são falhos, são imperfeitos e consequentemente herdam maldição, os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que vivem pela fé. Do mesmo jeito que Abraão creu naquela promessa, nós devemos crer na promessa de Deus hoje, com a mesma fé, mesmo passando as mesmas labutas, as mesmas dúvidas, mesmas tribulações, Deus renova as nossas esperanças através da pregação, seja aqui na igreja, seja quando o irmão te visita e fala do evangelho para você, você tem a sua fé, a sua promessa renovada, fortificada, para que você possa herdá-la no final. Portanto, meus irmãos, o autor de Hebreus, ele nos motiva a perseverar na fé que é devotada e a uma promessa imutável. O autor nos motiva a perseverar na fé em uma promessa imutável, seguindo o exemplo de Abraão. Para que eu e você tenhamos uma fé cada vez mais inabalável. Assim como no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus prova Abraão, ele em momento nenhum questiona Deus, porque ele sabia o Deus que havia prometido para ele. Que possamos ser imitadores de Abraão, imitadores deste homem que mesmo em meio à sua caminhada teve dúvidas, mas escolheu crer na promessa. Que essa promessa possa te dar vigor para viver a vida com Deus, meus irmãos. Que a promessa de Deus possa animar o teu coração. Por mais que a situação da sua vida pareça contrária, a promessa de Deus é imutável.
Vamos orar, fique de pé.